Pronto. Então, podemos começar? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Sim, galera. professor, pode iniciar. Pode Professor iniciar. Ricardo, professor Helder. Não posso começar já? Tá. Então, Bom dia. bom dia a todos e a todas, né? Então, essa palestra que a gente vai abordar aqui é interessante para quem já está empreendendo inicialmente e para quem pretende empreender, né? Nós, todo profissional liberal, nós não temos uma formação bem adequada, bem esclarecedora, para que a gente possa ter uma segurança no momento de investimento, né? E a gente precisa ter essa educação financeira, né, para que a gente possa realmente errar menos, acertar mais, né, e ter sucesso no empreendimento que nós poderemos fazer. Então, a educação financeira para o sucesso empresarial, fundamentos que todo empreendedor precisa saber, né? Então, aqui é uma coisa muito importante, né? Ter conhecimento financeiro é fundamental para todo empreendedor que busca o sucesso. Nesta apresentação, exploraremos os conceitos essenciais que todo dono de empresa precisa dominar, desde planejamento até controle de gastos e captação de recursos. Pode passar aí. Bom, então, essa introdução, né? Importância da educação financeira para empreendedores. Por que nós temos que nos educar, nos preparar para empreender? Muitas das vezes as pessoas fazem de forma não preparada, né? Vai fazendo um investimento e perdendo dinheiro e gastando, e no final não consegue nem empreender porque perdeu tempo e perdeu dinheiro. Então, aqui são coisas importantes. Domínio financeiro é essencial, né? Para quem tem um negócio, prospere, é fundamental que o empreendedor tenha domínio dos conceitos financeiros básicos, desde o planejamento até o controle de custos. Vantagens competitivas. O conhecimento financeiro se traduz em uma vantagem competitiva para o empreendedor, permitindo gerenciar melhor seu negócio e alcançar melhores resultados. Tomada de decisões assertivas. Com educação financeira, o empreendedor pode tomar decisões estratégicas com base em dados e informações confiáveis, evitando armadilhas e riscos desnecessários. Esse item aqui é fundamental, é onde se perde todo o poder financeiro que tem, né? Garantia de sustentabilidade. Empresa com sólida base financeira tem maior probabilidade de serem bem-sucedidas e sustentáveis a longo prazo. Uma empresa que tem, né, uma receita razoável e uma despesa equilibrada, com certeza vai chegar ao sucesso. Pode passar. Entendendo os fundamentos financeiros, né? Então, demonstrações financeiras. O que é isso? Compreender balanço patrimonial, demonstrativo de resultados e fluxo de caixa. É essencial para monitorar a saúde financeira da empresa. Então, isso aqui, na medida que a gente vai fazendo, né, aqui no caso, principalmente gasto, porque aqui a gente pode analisar a receita aqui também nas demonstrações financeiras, mas a gente analisar principalmente o gasto, né, de quanto é que eu estou gastando, né, se eu estou gastando muito, e aí a gente tem que averiguar alguns gatilhos. Todo e qualquer empreendedor, ele deve realmente saber negociar. Como? Toda e qualquer compra, nós devemos sempre buscar prazos, né, e também barganhar preço. Se eu compro uma quantidade pequena, o fornecedor ele vai te dar um valor.
Se você comprar uma quantidade maior, aí ele também não vai dizer que vai dar um desconto maior. Ele vai, ok. Aí você chega, olha, de 10 o valor é tanto. Se eu comprar 20, tem o desconto? Então, toda a negociação com o fornecedor é fundamental para você diminuir, né, o gasto. Então, aí você compra em escala, mas você ganha no desconto dessa escala. Todo e qualquer empreendedor tem que ter esse conhecimento, é básico, né? E a gente saber negociar preço, saber comprar. Então, saber comprar é isso, né? Se eu estou comprando em determinado volume, eu tenho que barganhar uma diminuição do valor. Isso já é um ganho exponencial ao longo do tempo. Você vai ver, né, com 6 meses de compra, você vai ver colocando o preço inicial e o preço que você alcançou na sua negociação, na sua barganha de preço. Isso aí é importante ir anotando, porque depois você vai ver realmente, né, o quanto você conseguiu evitar desperdício, né? Fora isso, você, nessa demonstração financeira, você vai analisar aí como é que está a sua receita, né? Então, a sua receita está equilibrada, está contemplando, né, a sua despesa e está te dando possibilidade de prolabore, né? Você está pagando toda a despesa e está dando alguma condição de um prolabore. Como é que eu devo, como é que eu posso analisar para aumentar essa receita? Muitas das vezes, né, só o nosso serviço, né, ele fica ali limitado. Você pode fazer um incremento de vendas com produtos ou outros serviços, né? Muitas das lojas, das atividades comerciais, as pessoas vão agregando, né, potencial de venda. O que é isso? Agregando produtos, agregando outros serviços. E aí você vai analisando, olha, se eu iniciei com um serviço, eu equilibrava a despesa e tinha um prolabore X, se eu começar aqui a vender um outro produto, um serviço, eu vou analisando. Então, isso você vai tendo um potencial de receita, né? Agregando produtos ou outros serviços no seu negócio. Então, é muito importante saber analisar as demonstrações financeiras, tanto para receita quanto para despesa. Isso é fundamental, né? Para que a gente possa estar ali no dia a dia analisando isso. Isso aí é uma questão contábil, mas que você deve ter o conhecimento e pedir para o contador estar te enviando, né, essas planilhas para que você possa estar ali analisando o seu negócio. Quem não mede, não gerencia. Se você não estiver atento ao seu negócio, se você não está medindo a sua despesa, a sua receita, né, você fica muito frágil na evolução do seu negócio. Entendeu? Porque isso tem que ser olhado dia a dia. Como é que está? Porque final do mês vai fechar a conta. Final do mês você vai ter que pagar os tributos, vai ter que pagar salário, né? Vai ter que pagar, muitas das vezes, aluguéis. E aí você precisa estar ali no dia a dia, né, analisando e tomando decisões, criando planos de ações para você estar ali equilibrando a sua receita e despesa e, principalmente, elevando a sua receita. Tá? Não deixe para a coisa acontecer, né, se tornar negativa, para você tomar uma atitude já dentro de um processo negativo. Fica muito difícil equilibrar depois, porque já passa por outro mês, já entra negativo, e aí você vai estar tendo que fazer planos de ações de melhoria, praticamente que dobrando o seu esforço. Então, o esforço ele tem que ser também controlado. Quando digo esforço, é o esforço mental, é o esforço físico, é o esforço de equipe, né? E quando você monta um negócio, você não trabalha praticamente sozinho, você tem uma equipe, você tem um contador, né? Muitas das vezes você tem uma consultoria advocatícia, e se for um negócio de serviço, você vai ter pessoal para poder desenvolver essa atividade, né? E aí você vai ter que envolver todo mundo para ter uma melhora, né, das vendas, das negociações,
né, porque está em desvantagem, está no vermelho. Então, essa parte aqui é fundamental para quem quer empreender, para quem iniciou, né, o seu negócio recente. Contabilidade básica, você tem que aprender algumas situações de contabilidade básica, né, aprender conceitos contábeis, né, como receita, despesa, ativos e passivos, permite tornar decisões, né, bem informadas. Então, você tem que saber isso, está tudo nessa demonstração financeira, todos esses itens aqui, receita, despesa, ativos, passivos, você tem que entender bem isso, né? Que é bens, que é patrimônio, né? E assim, o que é custo fixo, o que é custo corrente, para a gente poder realmente ter uma análise bem técnica, né? E um bom entendimento, e aí ter realmente um caminho de sucesso promissor. O empreendedor que não domina isso, no mínimo tem que entregar para terceiros, né? Terceiros confiáveis, né? Para que ele possa realmente te dar esse subsídio. Mas que você tem que saber do que está acontecendo na sua empresa e vai chegar aqui na tomada de decisões. Quem vai decidir, né, vai ser o proprietário ou os sócios. Mas aí eu tenho que ter um aporte técnico me direcionando e qual as viabilidades, né, de melhorias, né, de estancar esse vermelho. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso logo no início do empreendedorismo. E não pode deixar a coisa acontecer porque fica muito difícil. E aí temos outro fator aqui, que é indicadores financeiros. Indicadores como margem de lucro, lucratividade, índice de liquidez, fornecem insights valiosos sobre o desempenho do negócio. Na medida que você vem, demonstração financeira, ter a compreensão básica da contabilidade, você vai ter essa análise desses indicadores. Como é que está meu lucro, a minha margem de lucro, né? E a minha lucratividade, né? Como é que está a minha liquidez? A liquidez é a saúde da empresa. Se a minha liquidez está verde, ok, estou com boa saúde financeira. Se ela está vermelha, eu estou doente, a minha empresa está doente financeiramente, está com caixa baixa, né? E aí a gente tem que ter esses insights aqui valiosos para que a gente possa ter a capacidade de tomar decisões mais assertivas para o desempenho do negócio. Tá? E aí, análise de custo. Categorizar e controlar custos fixos e variáveis. É fundamental para precificação e planejamento orçamentário. Né? Então, isso que o Ricardo falou ontem, ó, tudo tem custo, então a gente tem que saber, né? Quanto é que a gente vai gastar? Então, esse evento nosso, ele é um negócio, né? Mas, como é que a gente vai produzir esse evento? De que forma? Da onde a gente vai captar o recurso, né? Muitas das vezes ele tem tirado do bolso, né? Então, isso não é bom. Porque, no mínimo, ele está dando a força de trabalho dele, ele não está cobrando a força de trabalho dele, da equipe, mas se ele conseguir, pelo menos, empatar a despesa desse evento, ou seja, ele conseguir valores para cobrir as despesas de internet, de material corrente, despesas variáveis e tal, e ele equilibrar isso, né, ele não vai ganhar financeiramente, mas ele vai ganhar, né, com a questão do desenvolvimento do trabalho. Então, não tem lucratividade aí, mas conseguir equilibrar. O ruim disso, ele está cedendo a sua força de trabalho, né, e ainda vai ter que cobrir despesas. Aí fica muito ruim isso aí. Né? Então, estou colocando aqui a experiência do nosso evento, Ricardo, para o pessoal também ter uma compreensão que realmente nada é de graça, tudo tem uma situação de investimento. Né? Então, a força de trabalho, ela também tem que ser recompensada. Quem é que trabalha de graça? Né? Ninguém estuda, ninguém chega no nível de excelência de estudo para não ganhar nada. Né? Então, a gente precisa ser recompensado. Né?
Então, toda e qualquer profissão, todo mundo vai se formar, todo mundo se forma, todo mundo investe seu tempo, seu dinheiro, para lá na frente começar a ter ganhos com relação a todo esse investimento. Uma empresa não é diferente, tá? Então, nós precisamos analisar os custos fixos. O que são custos fixos? No caso aí, o pagamento do site, né, a manutenção de internet, o uso da plataforma Meet Google, que é uma coisa permanente, não pode estar comprando assim, né? Fora isso, tem as despesas variáveis, que é o pagamento do DOI, do SBN, né? Outras despesas, pessoas que a gente contrata para não dar apoio para aquele evento, tem despesa, né? Se tiver que comprar um cafezinho, um pãozinho, são as despesas variáveis que você vai controlar esse valor, né? No dia a dia da ação. Porque hoje, de manhã, o pão estava esse preço. Pelo aumento do trigo, que essas guerras, pode ser que à tarde o pão ficou mais caro. Pode ser que o açúcar ficou mais caro. Então, tem diferença, né, de valores. No outro dia, pode ser, né, com o aumento do dólar diariamente, os preços modificam. Então, essa despesa variável, ela tem que ser controlada ali no dia a dia. Não tem como eu prever um custo, né, 100%. Tem como prever uma verba para usar na despesa variável. Agora, realmente, a execução com nota fiscal, cupom fiscal, é que depois a gente vai se debruçar numa prestação de conta e dizer, olha, não, mas o café na segunda-feira foi valor X, já no outro dia, na terça, aumentou 10% o valor do café, o pão. Por quê? Porque nós estamos tendo problemas graves de guerra no mundo todo e isso impacta em alguns produtos, tá? Então, pode ser que a internet tenha um valor a mais aí, que essa questão do Elon Musk, né? O Brasil pode ser que tenha alguns problemas de valores aí da internet também. Então, a gente tem que saber disso, que as coisas podem ter aumento do dia para a noite. Tá? Pode passar, Vitória. Planejamento financeiro passo a passo. Né? Estabeleça metas. Defina objetivos claros e mensuráveis para o seu negócio, como faturamento, lucro e crescimento. Então, aqui é fundamental. Todo qualquer negócio, nós temos que trabalhar com metas físicas e metas financeiras. O que são metas físicas? São os nossos clientes, né? Quantos clientes eu tenho que captar para que eu possa, né, mensurar aqui o quanto eu tenho que negociar com cada cliente para eu equilibrar aqui, né, o meu faturamento. E quanto eu tenho que faturar para poder cobrir despesas e cobrir e ter um prolabore, ter um ganho. Entendeu aí? Então, aqui é fundamental esse planejamento, né? Se eu não sei quanto eu tenho que faturar para cobrir minha despesa e ter um ganho, eu estou perdido. Eu estou sem rumo, né? Então, eu tenho que saber muito com clareza, muito bem claro isso aqui, né? Minha despesa vai ser X, minha despesa fixa e jogar uma despesa variável, um valor, né? Isso, quando eu falo essas despesas todas fixas, é padrão de salário, padrão de tudo, e quanto eu vou ter de prolabore, de ganho, né? Para isso, eu tenho que saber quanto eu tenho que faturar. Quanto eu tenho que faturar, eu tenho que saber quanto é que eu tenho que ter de captar cliente mensal. Se eu tenho uma despesa de 500 mil, eu tenho que, no mínimo, ter uma receita aí, né, de 600 mil, para ter um prolabore mínimo de 20%. Tá? Então, tem que saber. Aí essa despesa aí, é que lá na frente a gente vai discutir. Precificação. Né? Eu trabalhar a questão da precificação. Como é que eu vou precificar determinados serviços ou produtos que lá no final do mês vai me garantir o faturamento X, né? Que vai poder que eu cubra as despesas e eu tenha um prolabore, tenha um ganho. Então, isso é fundamental. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nenhum curso
nenhum curso superior, fora contabilidade e administração, nenhum curso trata dessas coisas. Ou seja, a maioria dos nossos colegas profissionais liberais não tem preparo para fazer empreendimento, para realizar um empreendimento. Não basta ter só vontade, ter gana, ter coragem, não basta isso. A gente precisa ter preparo para o empreendedorismo. Então, na medida que eu for falando aqui as coisas, vocês vão ver realmente, né, que a gente vai acertar mais, errar menos, e com certeza o sucesso do negócio vai ser mais solidificado. Tá? Então, assim, ó, essa parte aqui do faturamento é fundamental, né, para eu ter o lucro e, logicamente, ter uma verba para a empresa crescer, né, que é o nosso capital de giro. Eu preciso ter um capital de giro. Então, eu, empresário, vou tirar meu prolabore mensalmente. O empresário, sempre digo que o empresário é empregador, é um empregado também, porque ele está ali com o negócio dele, ele paga as despesas todas, ele tira o ganho dele, mas ele tem que deixar uma parte que é capital de giro. A empresa tem que ter o seu próprio dinheiro, ele não pode estar tirando do bolso dele. O que ele bota no bolso dele é para ele gastar com a família dele, com ele, né? Então, uma empresa bem planejada, ela tem que ter os seus ganhos, então tem que ter uma conta específica do capital de giro dessa empresa. Essa empresa ela tem que ter a sua lucratividade pessoal. E quando for se discutir para ampliar, reformar, fazer uma coisa, é tirar do capital de giro. Não é tirar do bolso do empresário, porque esse ganho que ele teve é o salário dele, né? É o salário do empresário, né? E isso, ele botando no bolso dele, ele vai fazer o que ele quer com o seu investimento pessoal. Então, uma boa empresa tem que ter o seu capital de giro, tem que ter, né, a sua receita própria. Beleza? Quem quiser perguntar, fique à vontade. Análise da situação atual. Então, levantar dados sobre receita, despesa, fluxo de caixa, indicadores financeiros atuais. Então, aquilo que eu falei já anteriormente. Analisar diariamente como é que está a receita, despesa, fluxo de caixa, indicadores financeiros atuais. Porque ali, nesse dia a dia, nesse contato ali, né, eu vou trabalhar com tranquilidade ou vou trabalhar numa preocupação. Então, a gente tem que ter esse momento. Nas grandes empresas, tem equipes enormes que tratam isso e mandam para a diretoria o chamado dashboard financeiro, né? Então, eles trabalham tudo isso lá e mandam um dashboard financeiro, e aí chega lá o negócio bem enxuto e com indicadores assim bem claros para a direção tomar as suas devidas decisões, né? No caso de nós profissionais, como iniciar, a gente não vai ter uma equipe dessa, no mínimo a gente vai ter um contador, né? Como é pequeno ainda o negócio, o contador ele tem o domínio, ele tem a tranquilidade de te dar suas orientações. Na medida que a empresa for crescendo, o contador vai precisar de uma equipe maior também, para ele poder dar esse suporte. Então, ele vai orientar uma equipe de outros contadores, que vai trabalhar com outras questões, com orçamento, com despesa, tesouraria e tudo mais. Então, a empresa vai crescendo e vai ter outros departamentos. E tendo outro departamento, e tem outros responsáveis, né? E o contador geral ele vai estar ali, né, coordenando essa equipe e vai pedindo as informações do dia a dia e ele vai compilar, né, um dashboard final da empresa para encaminhar para a diretoria poder analisar, né, e tomar decisões. Tá? Projetos, cenários futuros. Então, isso é uma outra coisa importante, né, nesse planejamento aí. Use projeções realistas para estimar resultados financeiros nos próximos meses e anos. Sim, na medida que você vai avaliando os seus resultados, você vai ter realmente um cenário, né, futurístico interessante. Se você está numa vibe positiva, você vai estar dialogando, né, com seus pares na empresa, para que a gente possa fazer crescimento. Todo bom empresário, ele pensa assim, ele pensa em crescer. Mas para crescer, ele tem que estar ali sob controle
de todas essas análises para ele poder realmente fazer prognóstico de crescimento, né? Melhorar os resultados, aumentar resultados, agregar mais serviços, agregar mais produtos, né? E isso através de pesquisa, você vê quais são os produtos que a empresa poderá ofertar e que tem demanda diária de compra, é assim que se analisa. Eu não posso estar oferecendo serviço que tem uma demanda demorada para compra, porque você pode até ter um ganho com esses produtos ou serviços que são poucos demandados diariamente, porque quando você realmente for fazer uma venda de um produto relativamente caro, você vai ter um ganho, mas você vai estar com seu dinheiro empatado aí por um bom tempo, né? Então, o que é interessante é que a gente ofereça um serviço, ofereça produto que tenha movimentação diária, né, de venda, porque aí a roda financeira gira, entra, seu fluxo de caixa vai aumentando, né, de receita diariamente. Isso é importante, né? Na hora de escolher o serviço e na hora de escolher produto, nós temos que ter essa compreensão aí da dinâmica de venda, né? Então, temos que ter uma dinâmica de venda muito interessante. Por mais que exija um crescimento da equipe, mas essa venda diária, volumosa, ela vai ter condições de cobrir uma despesa de uma contratação de mais um colaborador, tá? Então, nesse sentido aí que nós devemos estar fazendo as projeções futuras. Criar um orçamento. Então, criar orçamento, define um orçamento detalhado com alocação de recursos para atingir as suas metas. Sim, toda empresa, de um ano para o outro, ela tem que ter essa visão futura, né, orçamentária. Olha, para 2025, já estava na hora, geralmente as grandes empresas, elas já fazem essas projeções no mês de setembro, outubro, tá? Setembro e outubro as empresas já reúnem, já vê prognóstico, né, orçamentário para o ano que vem. Então, ela joga ali, dependendo da situação histórica e do próprio ano fiscal que ela está desenvolvendo, né? Outubro já tem aí 10 meses de realização, então já dá para dar um norte, né, de como o cenário para 2025 poderá acontecer. E aí se trabalha em alguns percentuais de ajuste do orçamento anterior, é assim que se trabalha. Sempre o orçamento anterior é o histórico, é a base disso. E aí ter as análises do cenário da cidade, do estado, do país e do mundo, né? Porque você tem que estar antenado, né, ao serviço que você oferece, ao produto que você oferece. E, por exemplo, você vende trigo, o trigo cada dia está aumentando. Com essa crise de guerra aí, né, a maioria dos países que fornecem o trigo estão com problema, né, porque a Ucrânia é o maior produtor de trigo, né, a China também, e assim vai. E isso impacta numa demanda mundial e a consequência disso, né? A produção não vai ser suficiente para atender o mundo, e aí quem pagar mais caro é que vai conseguir comprar. Então tem que avaliar isso. A mesma coisa é serviço, né? Um serviço também, e com o aumento do dólar, você tem que comprar material para fazer um serviço. E você tem que ter essa noção, porque o dólar está numa crescente, né? Em menos de 2 meses já está chegando aí só de aumento, se aproximando de R$ 1. Aí, R$ 1 é pouco? Não é não, para a economia R$ 1 é muito, né? É muito essa alta, então tem que ter controle disso. Então toda essa análise tem que ter para poder ajustar um orçamento para o próximo exercício, tá? Muito cuidado com isso, com muita tranquilidade, com muita análise técnica contábil, né? E muita avaliação do cenário mundial, né? Cenário local, cenário estadual, cenário nacional e o cenário mundial. Aí, às vezes, a gente tem que falar isso com clareza, com firmeza, porque tem gente que acha que o que está acontecendo lá na Rússia, na Ucrânia, não afeta aqui a gente. O que está acontecendo lá em Israel não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver, tá? Porque mexe também com a questão do petróleo, com a dificuldade de transporte, né? E tudo isso vai ficando caro e quem paga isso é o próprio povo,
né? O próprio cliente vai pagar porque esses valores altos, né? Você vai demandar um aumento do produto, um aumento do serviço, e quem banca é o cliente, né? E isso é ruim para quem está vendendo, ter que estar aumentando de valor, porque você acaba tendo uma retração de compra, né? O cliente dá uma parada, dá uma segurada, também vai analisar as suas questões, porque ele também tem uma empresa, lembrando que todo fornecedor tem uma empresa, está passando pela mesma crise, pela mesma dificuldade. Na hora de negociar, ele vai chegar no limite dele, ele quer vender o produto básico para você, mas também ele tem que ter o ganho dele, e aí chega no limite que você tem que bater o martelo, né? E o cliente também vai analisar, pô, não dá para mim, cara, o meu salário não aumentou, né, de acordo com a inflação, ou os aumentos estão acima do que o salário teve de aumento. O que é que vai acontecer? O cliente vai analisar e vai diminuir o poder de compra dele, né? Ele vai comprar ali a menor, ou vai deixar de comprar, escolher um outro serviço, um outro produto para substituir, né? Substituir aquele. É assim que é a vida, né? Então, o mundo do negócio ele é fantástico, é uma arte, né? do convencimento, né? Então, você tem que saber utilizar as ferramentas de convencimento e por que aquele cliente procura o teu serviço, por que ele procura, né, o teu produto. Então, você tem que ter o diferencial do negócio. O diferencial do negócio não é o produto em si, né? O diferencial do negócio é a forma de como você está negociando a venda, né? Porque se você for comprar produto de marcas, que é a mesma coisa, pneu de carro, tem várias marcas de pneu de carro que pode servir, né, para o teu carro. Mas por que você escolhe determinada marca? Então você tem que compreender que aquela marca, apesar de ser cara, mas ela vai te dar uma durabilidade maior de tempo, né? É aquela questão do barato, sai caro às vezes, o caro sai barato. Então tem que analisar essa questão, né? Do barato sai caro, o caro sai barato, né? Aí você define a marca. Uma marca você vai comprar, né? Se você tem necessidade de comprar um determinado produto, né? Você vai analisar o mercado e comprar. Diz, olha, infelizmente não dá para mim comprar agora a marca que eu queria, que realmente o valor não tenho. Então, às vezes a pessoa muda de marca porque está com o seu caixa baixo e não dá para sustentar comprar uma marca mais cara que vai lhe dar, né, um ganho lá na frente, mas que o cara quer ganhar agora. E assim é um serviço, né? Trazendo para a nossa atividade aqui, a área fitness, né? Tá uma concorrência muito grande o mercado fitness. As grandes empresas do mercado fitness estão numa briga muito grande de oferta, né? De valores. Tá? É promoção em cima de promoção para poder atrair o cliente, porque praticamente o serviço ele é o mesmo. Qual é o diferencial hoje dessas grandes academias? É a estrutura, né? Uma estrutura diferenciada, né? A recepção, o atendimento, né? Porque a musculação, o aparelho de musculação está lá, é o mesmo. O que é que você consegue atrair pelo atendimento, pela velocidade de atendimento, a boa recepção, o bom serviço, a entrega, né? O bom profissional ali que está na ponta ali atendendo o seu cliente, né? Ele faz a diferença pelo conhecimento que ele tem, né? E assim você vai conquistando o cliente, vai consolidando a sua empresa no mercado. Então, a concorrência está muito grande na área fitness. Mas eu acredito que há mercado para todo mundo. Por quê? Porque hoje nós temos 53 milhões de brasileiros sedentários, né? Então, as 78 mil academias registradas no Conselho Federal de Educação Física não atinge toda essa população. Então, é por isso que eu digo que ainda temos mercado para atender essa população e a outra população também que faz, às vezes, 2, 3 vezes na semana, né?
e tem uma população autônoma. Tem gente que não paga personal, não paga academia, toma atitude de caminhar, de correr, né, autonomamente, né? Então tem essa população que a gente precisa conquistar, mostrar para essa população autônoma, que faz atividade física sem nenhum atendimento profissional, de que ela precisa ter um atendimento profissional. Então ainda tem um outro percentual que é maior ainda, né? Vai crescer com esse 53% da população. Então eu digo que a área fitness é uma questão, né, de saber estudar, saber compreender, porque dá para nós atrairmos bastante clientes em diversos segmentos temáticos da área, né? Então nós temos musculação, temos pilates, temos todas as atividades de esporte, todas as atividades de artes marciais, que está crescendo, é uma temática que com o MMA evoluiu muito, né? A população realmente começou a valorizar as práticas de artes marciais, né? Valorizar mesmo pagando aquela aula ali para o colega que é o professor da arte, né? E assim as outras temáticas como musculação, caminhada, corrida, cresceu muito o mercado de preparação para corredores, né? Para pessoas para caminhar, cresceu muito o mercado do ciclismo, e assim são as possibilidades, são os nichos de negócio que a gente tem que analisar, que a gente tem que melhor compreender e explorar de forma bem preparada, com planejamento de empreendedorismo. Pode passar. Gestão de fluxo de caixa, né? Então, mantendo o controle, ó. Fluxo de caixa é entrada de receita, saída de receita, né? Com a despesa. Então, monitorar entradas e saídas, acompanhar diariamente o fluxo de caixa, registrando todas as entradas, vendas, recebimentos e saídas, pagamentos. Então, fluxo de caixa é entrada e saída financeira. Então, tem que ter esse controle. Gerenciar contas a receber, cobre pontualmente as faturas emitidas, agilizando o recebimento e evitando atrasos que impactem o fluxo, né? Todo boleto ele tem data. Então, a gente tem que ter uma equipe de cobrança, analisando quem pagou, não pagou, ligar, negociar, refazer a negociação, né? Porque o dinheiro tem que entrar. Então, tem que ter, né, uma equipe, ela é estratégica. Sem entrada financeira, qual é a empresa que vai sobreviver? Fica difícil. Ajustar o caixa, monitore o ajuste, o caixa com base nas projeções, antecipando necessidades de empréstimo ou investimento, né? Então, uma outra coisa, a empresa poderá fazer empréstimo, se assim precisar, né, para poder investir num produto, melhorar um serviço, né? Mas tem que ter cuidado, porque falar em empréstimo, você daqui a pouco vai ter que começar a pagar esse empréstimo. O banco cobrou um juro, então você tem que calcular, né, esse investimento que você vai ter, se esse investimento vai cobrir o valor do empréstimo, né, que já está com juros, então já é uma outra despesa a mais que a empresa está criando. Projetar cenários, elabore projeções de curto e longo prazo para identificar períodos de excesso ou escassez de caixa, né? No nosso caso da atividade física, tem períodos, tem meses que a gente acaba não tendo um volume de venda, né? Final de ano, dezembro, é um mês que o pessoal, né, se programa para viajar e deixa de ir para as academias, deixa de fazer o treinamento de corrida, deixa de fazer um pilates. Tem uns que são conscientes, até pagam aquele mês, mas outros não. Chego lá e digo, olha, esse mês de dezembro eu quero cancelar, só vou voltar em janeiro. Então, isso é uma perda, então tem que criar mecanismo de como suprir essa dificuldade, dessa escassez financeira, né, de receita, em alguns meses que realmente são bastante complicados. Mês de julho mesmo, que é um mês de férias, que está todo mundo aí, quase boa parte da população está sem trabalho, mas eles optam para ir para a praia, né? E aí deixa a academia de lado, deixa essa atividade prática aí, né, do dia a dia normal. Então, isso são meses que a instituição tem que analisar e criar forma de equilibrar essa baixa de receita, né? Porque a despesa ela vai ser a mesma ou até maior. Controlar contas a pagar. Pague fornecedores e compromisso na data correta.
negociando o prazo e condições sempre que possível. Ó, aqui que eu falei. Então, evitar pagar fora do prazo, que aí já vai estar cobrando juro, mora, né? Então, isso você já está perdendo dinheiro. É porque você se planejou para pagar todo mês R$ 1.000 para o fornecedor que você comprou. Você não pagou na data, ali ele já colocou um juro bancário. Então, aí são custos que já vai ter que ser aumentado na sua receita, né? Então, você vai ter que ter uma receita maior para suprir essa cobrança de juros e multa. Então, sempre pagar no prazo, né? Aquilo que eu falei, tudo que você for adquirir, comprar, conversar com o fornecedor e barganhar preço, isso é fundamental para o empreendedor, né? Pedir prazo para iniciar esse pagamento. Tem fornecedor que dá 60, 90 dias, 30 dias. Então, quanto maior o prazo você tiver para iniciar um pagamento, é interessante. Porque se você receber o produto hoje e só vai pagar daqui a 90 dias, o que é que vai acontecer? Você já vendeu esse produto, você já teve um ganho, com possibilidade até de juros bancários, e aí você tem um ganho maior quando começar a iniciar esse pagamento. Então, as coisas têm que ser muito bem analisadas nesse quesito, né? É importante pedir prazo para iniciar o pagamento, é muito importante, né? E as condições de pagamento, aí também é uma outra forma, que hoje está muito aberta, né? Hoje você pode negociar o pagamento via Pix, né? Porque o via boleto, se você passar do prazo, você já vai pagar juro bancário. Então, essa modalidade do Pix hoje é interessante, por mais que você não cumpra naquele dia 30, ou você pagou no dia 31, né, você já não vai ter essa questão de juros. Então, tem a modernidade chegando e a gente tem que estar se adequando a essa modernidade. Tá ok? Contabilidade básica para a empresa, balanço patrimonial, né? Apresentação, a posição financeira da empresa, listando seus ativos, passivos e patrimônio líquido. Né? Isso aqui são os bens móveis que você tem, e patrimônio líquido, geral, dinheiro, o que é que você tem em caixa. Então, é importante você saber o patrimônio da empresa. Se você tiver que vender a empresa hoje, quanto ela custa? Em cima disso aqui, o balanço patrimonial, você tem que saber o que é que você tem, cada valor, né? Tem a depreciação. Você comprou um carro para a empresa, a cada ano que passa, vai depreciando o valor do carro, mas você tem que saber que o carro da empresa hoje vale 50 mil, né? Então, é isso que você tem para saber, olha, se eu vender a empresa por 1 milhão hoje, está tudo certo, né? Então, tem que ter, né, esse levantamento do patrimônio empresarial para, se você quiser vender a empresa, saber o quanto ela está custando hoje. Demonstrativo de resultado, DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Detalhar as receitas, custo e despesa, apurando o lucro ou prejuízo, né? Chegou no final do ano fiscal, você vai ter uma DRE completa, né? De quanto você vendeu, de quanto você pagou, né? E qual foi o lucro da empresa, qual foi o lucro do investidor, né? Se foi positivo e adequado ao orçamento previsto, está ótimo, né? Fluxo de caixa, demonstrativo do fluxo de caixa, mostra as entradas e saídas de dinheiro, essencial para gerenciar a liquidez, né? Aquilo que eu falei já também anteriormente. Diariamente, essa entrada e saída, como é que está, e sempre olhando assim, olha, a minha receita está X, a minha despesa está menos X, eu tenho que ter em caixa mais dinheiro disponível e menos despesa. Essa que é a lógica de uma empresa de sucesso. Eu não posso ter um valor alto de despesa e uma receita baixa, aí eu tenho que estar preocupado com isso. Então, por isso que é importante estar analisando essa liquidez diária. Noções contábeis, conceitos básicos como débito, crédito, contas a pagar, receber e depreciação são fundamentais para a contabilidade. Então, qual é o meu débito com meus fornecedores, com a receita, né? com a minha despesa tributária, né? Eu tenho algum crédito, tenho que analisar que tipo de crédito eu tenho, contas a pagar, o que é que eu tenho também de contas a receber, e analisar essa que eu acabei de falar, a depreciação dos bens que eu tenho, do computador,
de uma cadeira, de tudo que eu comprar, eu tenho que ter realmente, saber como é que está o valor da depreciação de cada bem. Então, na medida que o ano vai passando, esse bem ele vai tendo uma perda, né, de valor. Análise de custo, formação de preço, categorização de custos, classifique seus custos em fixo, aluguel, salário, variável, matéria-prima, frete, para entender melhor a estrutura de custo do seu negócio. Então, aqui, né, esse custo fixo ele é permanente. Eu tenho que ter um olhar para isso, de quanto eu tenho de custo fixo mensal, análise de margem da contribuição, calcule a margem de contribuição de cada produto ou serviço, identificando os itens mais lucrativos e aqueles que precisam de atenção. Então, os produtos que eu vendo mais, que eu ganho mais, né, ou serviço. Formação de preço, defina um preço competitivo que cubra seus custos e gere a margem de lucro desejado, considerando também o valor percebido pelo cliente. Ó. Isso aqui é fundamental, aqui é que é o grande cerne da questão de uma empresa com boa saúde, né? É como é o meu preço. E o pessoal fala o seguinte, sobre preço justo, né? Preço justo é aquele preço que você oferece ao seu cliente, né? E que ele também vai reconhecer que é extremamente importante, né? Essa transparência, e que o seu preço está adequado para o mercado, né? Está adequado com a sua despesa. Hoje em dia ninguém é bobo, todo mundo compreende um pouquinho essas questões. Então, um preço às vezes muito alto, as pessoas dizem, não, está muito caro. A pessoa diz logo na cara, né? Não, não dá, teu preço está além da normalidade. Então, a gente tem que ter essa compreensão, ser muito transparente no nosso ganho, porque hoje em dia tem gente que aumenta muito a margem de lucro, né? Isso é tirar o couro do cliente. Então, tem que ter cuidado com isso. Uma empresa, ela vai ser grande ao longo do tempo. Não é do dia para a noite que você vai tirar o couro das pessoas. Porque uma empresa é a mesma coisa que você ter o seu dinheiro e investir numa bolsa, né? A bolsa lá vai te dar um ganho mensal de 1, 2%. Ela não vai te dar ganho de 10, 20, 30, 100%, né? Então, você deixou de aplicar o seu dinheiro numa bolsa de valores para você aplicar numa empresa. Então, o ganho também é equilibrado, é um ganho que nós chamamos, né, um ganho justo. Você faz preço justo e você tem ganho justo. Alguém quer falar? Professor, só para avisar que faltam 10 minutos, tá? Tá. Então, aqui, vamos chegar no ponto de equilíbrio, né? Determine o ponto de equilíbrio. Isto é o volume de vendas necessário para cobrir todos os custos fixos e variáveis. Então, preço justo e o ponto de equilíbrio, você vai conseguir levar sua empresa com maior tranquilidade possível. Pode passar. Análise de custo e formação de preço. Aqui é realmente que você vai ter, né, um planejamento bem eficaz, categorização de custos, classificar seu custo em fixo, aluguel, salários e tal, né? Não, pode passar aí. Pode passar aí. Investimento e captação de recursos. Bom, aqui agora, eu já montei a empresa, já está aí, eu estou para iniciar o meu negócio, eu vou captar como o meu recurso? Investimento estratégico, identifica oportunidade de investimento que possa impulsionar o crescimento do seu negócio como inovação, expansão ou diversificação. Então, aqui eu vou ter várias formas de negociar, né, inovando, apresentando produtos e serviços, né, ou expandindo o meu negócio. Fonte de financiamento, explore alternativas de captação de recursos como empréstimo, investidores anjos, crowdfunding ou programa de incentivo governamentais, né, alguns programas de governo, gerenciamento de risco, desenvolva uma estratégia de gerenciamento de risco para proteger seus investimentos e garantir a sustentabilidade do negócio. Então, gerenciamento de risco, evitar desperdício. Então, gerenciar, tipo assim, usou, desligou, a energia, a água, né? Uma série de outros fatores que você pode diminuir despesa, coisas básicas que você tem que dar treinamento para a sua equipe para evitar esses gastos desnecessários. Retorno sobre investimento, que é o ROI, né? Monitores cuidadosamente o retorno sobre investimento
realizado, ajustando a estratégia conforme necessário. Então, tem que monitorar, né, esse retorno, né, de que forma a gente vai ajustando a estratégia para que possa ter um retorno saudável. Pode passar. Pode passar. Tributação e obrigações fiscais. A gente vai terminar por aqui para abrir para as conversas. Tem uma outra questão importante, né? Essa questão da tributação fiscal. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Para poder a empresa participar de uma licitação, ela tem que ter todos os seus impostos pagos, para poder ter as suas certidões, né? Todas certidões negativas que uma licitação possa exigir e você poder oferecer, né, um orçamento de custo, de valores do seu serviço, do seu produto, e poder concorrer de forma legal no processo licitatório. Então, impostos de contribuições, planejamento tributário para evitar esse não pagamento, obrigações de acessórios, compra com obrigação de acessórios, e auditoria compliance. A auditoria compliance numa empresa é fundamental para que você não tenha risco nenhum, né, sobre as diversas formas de gerir essa empresa. E o grande cérebro da empresa é você estar em dias com as tributações e obrigações fiscais. Fiquemos por aqui, é isso que eu tinha para falar. Tem muito mais coisa para falar, mas em uma hora não teria tempo para a gente explanar. Até porque esse planejamento financeiro é um curso, né, de 16 horas, mas eu procurei trazer aqui o máximo de importância para quem quer começar a empreender. Fico à disposição para as perguntas e esclarecimentos. Professor Ricardo, você quer fazer alguma pergunta? Ok. Obrigado, professor Éder, aí, pela essa iniciação aí a um gerenciamento empresarial, né? É interessante também que a gente planejou essa palestra deixando uma margem de intervalo para a próxima atividade, que é quando a gente pode discutir um pouco mais, trazer as experiências que as outras pessoas tenham aqui. Com certeza, nós temos vários colegas que gerenciam sua empresa, sua vida, sua família, e tem tudo a ver com o que está sendo colocado. Eu anotei alguns pontos aqui que eu queria colaborar também, não necessariamente uma pergunta para o Éder, mas se ele quiser também falar, fica à vontade, né? Eu vou começar pontuando, aí depois eu queria até que alguém já pudesse entrar e a gente vai conversando. A parte estrutural do início da apresentação do Éder me chamou a atenção que realmente é um exercício que nós precisamos fazer no dia a dia. Nós temos uma deficiência educacional muito grande, que é a falta, mas muito mesmo, a falta na escola, desde a criança, de uma educação financeira. Acredito que nós aqui mais velhos não tivemos também isso, né? Essa educação financeira na escola. Sem educação financeira, a criança ela só faz o quê? Pega o dinheiro e gasta, né? Ela não pensa, ela não administra, não exercita isso no dia a dia. Com o avanço da tecnologia, divulgação, permitiu que as pessoas pudessem fazer isso, né, de maneira até informal, e hoje já algumas escolas começaram a dar a questão, ministrar a educação financeira como a educação em saúde, né, que eu sempre faço esse paralelo. É tão importante quanto a outra, né? A garotada saber o que deve ou não comer, o que é arriscado ou não, como também como gastar o seu dinheirinho, né? E eu tive que aprender, sangrando a pele muitas e muitas vezes, nessa minha atividade profissional empresarial de mais de 20 anos, até por não gostar tanto do controle financeiro, né, da empresa. E isso eu paguei caro por alguns momentos.
E como uma sugestão aqui para todos os colegas nessa nossa reunião acadêmica, eu diria o seguinte, porque tem gente aqui que até pensa, como é que eu vou montar um negócio? Que tipo de negócio eu vou montar? Então, tem um autor, eu digo que ele é indiano-americano, né, que é o Ramit Sethi, tem um programa famoso na televisão, do Netflix, que é Como Ficar Rico. Na realidade, o Como Ficar Rico dele não é enriquecer milionário, não. É você viver, na sua percepção, como é ser rico para você. E ele dá uma aula de educação financeira muito interessante, né, dentro das limitações que cada um de nós temos. E aí o exercício que eu proponho para o grupo, para fazer, aquele que quer abrir algum negócio, eu já pude colaborar com alunos de pedagogia, por exemplo, né, fomos trabalhar projetos de empreendedorismo, planejar suas atividades em casa. É óbvio, mas muitas pessoas, muitos brasileiros sequer planejam as suas atividades em casa, o seu planejamento financeiro residencial. Você só sabe o seguinte, bota a lista que tem que pagar, e o que vai receber acabou. Isso não é, isso aí é simplesmente operacionalizar. Eu vou pagar o que vai chegando de conta. Então, não tem um planejamento para isso, né? Você pode brincar fazendo só um planejamento pessoal, só das suas coisas. Você pode fazer da família, você pode fazer da escola do seu filho, do seu mestrado. Quando a primeira pergunta que muitos fazem, né, professor Armando, qual é o investimento que eu vou fazer? Não, o investimento é esse. Esse é o investimento para fazer o curso. Mas nós já vimos que tem os adicionais. Participar de um evento, publicar um artigo, eu quero comprar um livro. Então, isso tudo vai fazer parte, não é só aquela parcela que você vai pagar. Quer dizer, não vai mais pagar nada para mim, para fixo, não, é isso. Porém, tem o resto. Então, é um exercício muito interessante. Inclusive, o professor Armando fez isso aí, mostrando para mim o seu dia a dia, né? Então, isso é muito legal. Isso é muito bom, as pessoas pensarem. Comprar um bem. Eu quero comprar um carro. Tá bom, então eu vou pensar nos próximos 4 meses, planejar como que eu vou comprar, qual é a melhor forma de eu comprar, se for um carro, se for uma casa, fazer um investimento, né? Ou investir em você em capacitação. Pô, nesse ano eu preciso fazer 4, 3, 5, 10 cursos. É curso de educação financeira, é curso de empreendedorismo, é curso de marketing, é curso de marketing digital, não sei. Eu vou fazer curso pago ou vou fazer curso gratuito? Né? Isso é uma outra forma de você brincar. Voltando, Armando, me permite, vai ter um casamento na família, né? Se eu sou pai, se eu sou avô, se eu sei lá o quê, vou entrar nesse orçamento, né? Eu tenho que colocar isso no meu... Um aniversário que eu quero comemorar, que eu nunca fiz, que eu nunca comemorei, mas esse ano eu quero comemorar. Então, um aniversário que seja, tem que ter um planejamento para isso, né? Senão vai bater e só vem depois as contas, e aí é o que a gente faz, a gente se perde nisso. E voltando à pedagogia, eu me lembro bem que, por exemplo, com o pessoal de Marabá, tive uma experiência muito legal, elas queriam, professor, como é que eu faço um projeto? Porque, claro, a gente quer fazer um projeto para ganhar dinheiro. E eu disse, bom, você agora me deu um depoimento que você tem uma escolinha em casa com o seu filho, com o coleguinha dele, né? Então, transforma isso num planejamento de empreendedorismo. Hoje você tem o teu aluno que é atrativo do coleguinha dele, esse coleguinha vai atrair outro, daqui a pouco você tem 10, 20, 30, 50 alunos, né? Então, aquele valor que você cobrava por mês, por semana, sei lá, vou chutar aqui o valor, R$20 a cada aula que a criança vai lá, a cada dia. Ela vai 3 vezes na semana, são 60, ou vai fazer por um mês. Tudo isso é um fator importante. Você rapidamente já tem um negócio dentro de casa. Como foi falado ontem, como foi falado ontem e hoje, sobre o fitness, né? Eu dizia para o pessoal lá em São Francisco do Pará, gente, vocês não têm piscina, vocês têm garapé de graça. Você não vai pagar água, tratamento, nada. Traz o moleque para cá, ele vai pagar pela aula de natação, por exemplo. É semelhante ao da pedagoga, que o garoto vai pagar pela aula de reforço. Né? Então, às vezes, a gente não consegue perceber que 1, 2 alunos é pouco,
Mas daqui a pouco você tem 100 alunos, é uma conta rápida. Se eu tenho 100 alunos, eu tenho uma meta a atingir. Lá o professor Éder colocou ali, né? Métodos, precificação, colocou uma série de coisas. Eu vou fazer um projeto para trabalhar com 100 crianças, até 100 crianças, não é no mesmo horário, é ao longo do dia. Qual é a conta rápida que você faz? Se você cobrar R$100 por mês, 100 crianças, qual é o seu faturamento? Né? R$10.000. Não é salário ruim para ninguém, né? Não é isso? Então, a gente, às vezes, tem a coisa muito próxima da gente. Uma outra coisa que, aproveitando essa provocação, né, que a palestra faz, eu tenho dito isso já há algum tempo e fico reforçando. Você está investindo para ser mestre, está investindo para ser doutor. Olha ao seu redor. E eu vou dar exemplo de Macapá, porque é a cidade que mais tem gente comigo. Olha em Macapá, por exemplo. Quantas instituições de nível superior tem em Macapá? No mínimo 30, entre presencial e EAD. Correto, professor? Eu já fiz uma conta algum tempo atrás, tinham 28. Mas vamos colocar que tenha 20 instituições. Quantos 1.000 alunos estão lá? Quantos alunos precisam de orientação acadêmica? Precisam saber elaborar um projeto de iniciação científica, um projeto de TCC, desenvolver uma pesquisa, publicar um artigo. Gente, vocês estão se tornando mestres e doutores para isso também. Claro, tem gente que não quer. Eu quero tirar meu título, ganhar melhor meu salário e pronto. Perfeito, não está errado. Mas se você quer avançar e pôr em prática, você, ao estudar, está se preparando para abrir um negócio. Né? E o negócio acadêmico é muito grande. As instituições não fazem, não têm preocupação, não ficam criando cursos. E você vai buscar esse cliente que está perdido. Tá? Nós já estamos desenhando o formato da filial, da franquia, ou similar, da ENEAP para outras cidades. Escola de Negócios, Empreendedorismo e Atualização Profissional. Essa é a nossa escola. E são várias as ações. Eu quero montar um site para um evento, a gente faz. Quero desenvolver um evento, a gente faz. Quero publicar um artigo, a gente faz. Tem N situações que podem ser aproveitadas. Então, eu quero trazer essas reflexões iniciais para oportunizar outro colega a se manifestar e depois eu vou falar um pouquinho mais de outras situações. Armando levantou a mão, professora Vitória, coordene aí. Bom dia a todos, em especial ao nosso palestrante. Aprendi muito aí com a sua palestra agora e vou me arriscar aqui um pouco falar sobre isto. A sua preocupação principal, que eu posso destacar da palestra, é para ter cuidado com a gerência, com a gestão da empresa, né? O cuidado financeiro, o cuidado mesmo do recurso humano, o cuidado dos bens, enfim, o cuidado. Eu, em uma oportunidade, tive a grata satisfação de ir até o Sebrae, Amapá. E é este tema que eu quero trazer para cá, o olhar para aquele nosso colega que tem essa vontade de empreender, de criar sua academia, de criar sua empresa, o seu estúdio. O Sebrae tem uma linha de atenção a esse tipo de empreendedorismo e outros mais. Então, seria interessante aquela colega que deseja estar nesse mercado empresarial, pudesse também acrescentar essa ideia de ir ao Sebrae e aprender um pouco mais sobre como fazer para não cair nessas armadilhas do capital de giro, da retirada, de energia, da água, do equipamento, enfim, eles dão uma visão bem interessante sobre como empreender. Era essa a minha colocação. Obrigado aí pelos seus conhecimentos. Mais alguém gostaria de fazer pergunta para o professor Éder? Éder, não quer falar sobre as considerações do Sebrae, alguma coisa disso?
Sim, a minha palestra era baseada nesse conhecimento do Sebrae. Por eu ter trabalhado no Sistema S, trabalhei 41 anos no SESI, aqui do Pará, então eu era gerente de negócio de cultura, esporte e lazer do SESI Pará, tinha um orçamento de 35 milhões de anos, então isso me exigiu que eu fosse melhor preparado para ter essas análises, esses cuidados, esse risco todo, né? Então, o Sebrae foi uma fonte importante, né, de subsídio técnico, né, nesse sentido. Então, essa palestra aqui ela está bem alinhada aos conceitos que o Sebrae vem trabalhando. Qualquer um que passou por um treinamento no Sebrae vai se enxergar nessa palestra aqui, né? E a gente só teve 1 hora, mas a gente tem mais slides para apresentar de uma forma mais completa essa clareza aqui de como iniciar um empreendedorismo, né? Evitando um desperdício de gasto financeiro e que tenha sucesso, né? Então, o que o Armando falou está realmente alinhado com os preceitos do Sebrae, a nível de Brasil, inclusive. Ótimo. E é esse tipo, viu, só para reforçar, Armando, esse tipo de curso, né, de atualização, de compreensão, que nós aqui da GPS, da ENEAP, queremos levar, né? Só que é o seguinte, cara, a gente tem tido muita dificuldade, as pessoas querem começar o negócio sem estar preparado, né? Então, a gente tem que estar estimulando, nós estamos aí com o Ricardo, com os módulos prontos, para a gente poder realmente dar esse start. E nesse start que a gente vai dizer, olha, faça um curso no Sebrae, mas você já vai com uma compreensão, né? Você já vai com ABC na sua cabeça de o que é empreender, como empreender de forma correta, né? Sem muito risco. É essa a nossa mensagem através desses treinamentos, desses cursos que a gente está querendo oferecer, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda não atentaram para isso. Preferem investir, jogar dinheiro fora e depois ficar no vermelho e fechar o negócio. Obrigada, professor. Professor Ricardo, quer falar alguma coisa? Não. Se não tiver outro inscrito, quero sim. Uma outra chamada de atenção, que eu acho muito legal, que foi colocado ali pelo Éder, reforçando, é porque às vezes as pessoas olham para um empreendimento que já está funcionando e acham que se eu repetir o que está ali vai dar certo, né? Nós temos no Brasil inteiro ruas que as lojas, uma ao lado da outra, vendem o mesmo produto, né? Então, deu certo aqui vendendo isso, eu vou abrir, e acabam fazendo isso. É interessante que algumas cidades se tornam referência. Naquele corredor lá é lingerie, naquele lá é eletrônicos, e assim por diante, né? Mas não significa que, necessariamente, por o cara estar vendendo e dando certo, que eu vou abrir aquilo lá e vai dar certo. Precisa desse estudo que ele mostrou. Uma outra coisa também é que, quando a gente olha sem essa profundidade, a gente diz, vou abrir um negócio. Recentemente, alguém me ligou, né, uma pessoa próxima, disse, poxa, Ricardo, minha esposa está dando aula no curso de formação de técnico de enfermagem e mais não sei o quê. Pô, o cara paga tanto, é um negócio meio descuidado. Então, é mais fácil, eu vou abrir um negócio desse, vou alugar uma sala e tal. Eu falei, não, calma. Uma escola, quando você abre de formação oficial, uma coisa é uma escola de atualização, eu dou um curso e acabou. A outra eu vou dar um diploma, né? Auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem. Para você abrir, você vai ter que ter um projeto pedagógico. Quem é que gerencia isso? É o Conselho Estadual de Educação. Você tem que ter aprovação do Conselho Estadual de Educação. Aí você vai alugar um espaço e tudo, vai ter que ter vigilância sanitária, os equipamentos. Então, não é só abrir, se não deu certo, daqui a 3 meses eu fecho. Não, aqueles alunos não podem ficar perdidos. Você tem que ter uma vida útil que esse pessoal possa se formar. Por isso que é complicado abrir uma faculdade, transformar uma faculdade num centro universitário, transformar um centro universitário numa universidade. Tem toda uma sequência de exigências, né? Então,
as pessoas precisam estar atentas. É por isso que hoje você tem que uma boa consulta, como o professor Éder falou, a um contador, a um setor jurídico, a um setor jurídico ligado a finanças, por exemplo, né? O que você quer abrir é uma microempresa individual, né? Um MEI, aí você vai lá e vê se você pode, né? Você tem algumas profissões como a nossa que tem algumas limitações para você ser um MEI, né? Não, a minha empresa vai ser um pouquinho maior, vai ser do sistema simples, eu vou pagar em torno de 8% do faturamento. Não, não vai ser simples, vai ser sociedade anônima, limitada, vai para 26% mais ou menos do faturamento. Então, isso aí cria-se os encargos que vão se acumulando, né? Por isso que o advogado tributário trabalha com isso, para lhe orientar, né? Então, é muito importante que você que tenha suas excelentes ideias, vá como o professor Armando falou, vá ao Sebrae, faça um curso, contrate um especialista para lhe orientar, né? Eu, recentemente, lá em São Paulo, fui procurado pelo escritório de advocacia para fazer uma proposta para os médicos, porque muitos das 14 profissões do Ministério da Saúde, como os médicos, enfermeiros, odontólogos e outros, eles, no curso deles, não dá indicativos, não dá orientação, não dá formação para ele abrir empresa. E todos eles são bacharéis. Penso que dos 14, só a educação física que tem a licenciatura no meio, né? Mas o bacharelado está lá de qualquer maneira. Então, o que acontece? Quando esse pessoal se forma, eles têm que ser contratados ou têm que montar o seu negócio. Então, abrir uma clínica já é um negócio. E aí começa um problema que muitos médicos têm. Daqui a pouco estão devendo imposto para caramba, porque não sabia que tinha que pagar por causa disso, por causa daquilo. O enfermeiro acha que só pode trabalhar naquele hospital, etc. Não, o enfermeiro tem uma riqueza de trabalhos de home office, como é que chama? Atendimento care, né? Home care, né? Home care. Então, o fisioterapeuta, e por aí afora. Agora, precisa ter essa informação aí que o professor Éder trouxe para que possa planejar, abrir a sua empresa, a sua microempresa, ver onde ele pode, com isso, ter benefício para captação de recursos, pagar menos, ter acesso a financiamentos. Também lembrou bem o Alves. Você abre uma conta no banco, o banco já te dá um cheque especial de 10, 20 mil, aí você começa a entrar no cheque especial, pronto, é uma bola de neve. Então, isso tudo é importante, né? Isso é importante, está pensado para que você possa ter um equilíbrio das finanças, naquele investimento que você vai fazer, e tenha uma saúde financeira adequada, e o teu negócio dure por muito tempo. Porque os dados estatísticos do IBGE, de outras instituições de estatística, mostram que realmente a morte nas empresas no Brasil é muito cedo. É um número muito grande que abre e muito grande que fecha nos 2, 3, 4, até os 5 primeiros anos. E por exatamente não conseguir acompanhar. Também lembrado aqui pelo palestrante, uma crise na Europa, não tem nada a ver com a gente, só tem. Eu fiquei 10 anos pelo menos, trabalhando, levando estudantes para Portugal. Quando eu comecei, o euro era 2-1. 2-1. Significa dizer o quê? R$ 1.000, né? R$ 2.000 era 1.000 euros, né? R$ 2.000, tá ok. Chegou a ficar quase 1-1 e tal, foi para 2,5, 2,7. Cada vez que subia, doía no meu coração. Porque aqui eu não podia fazer planejamento financeiro com eles em euro. A legislação não me permitia. E lá eu pagava em euros. Então, eu tinha que ter uma margem muito bem trabalhada. Quando foi subindo para 3, 3,20, 3,27, aquilo que ele falou, às vezes 1 centavo não é nada, mas quando você olha no montante, é muito. Praticamente foi terminar com 4. Hoje a gente fala 6, quase 7-1. Então, para eu comprar 1.000 euros, eu vou gastar mais de R$ 6.000. Então, olha só a diferença.
Olha a diferença absurda. Por isso que os caras vêm de lá e tudo aqui é barato, porque está 6 vezes lá, 5 pontos não sei o que em relação ao nosso. Então ele vai ali, compra um negócio, é muito barato. Mas quando você vai para lá, a coisa é diferente. Então, negócios internacionais são mais ainda cuidadosos. Os palestrantes dois palestrantes de sexta-feira já mandou aqui um e-mail para nós, aqui uma mensagem. Eles têm um produto, está muito bem aceito na Suíça, na Europa, querem nos propor para a ENEAP. É ligado à saúde, é ligado à nutrição. Vamos começar a conversar, vamos. Mas, de antemão, a gente já pensa, espera aí, quanto é que vai custar esse produto para chegar aqui? Como é que eu vendo esse produto? Você vai me vender em euro? Você vai me vender equivalente a real? Então, mas primeiro tem que ouvir, tem que desafiar, tem que aprender mesmo. Mas tudo isso é importante levar em consideração ao abrir um negócio. Não é o fato só eu vou abrir e acabou. Não, abrir é relativamente até fácil. A burocracia caiu bastante, dá trabalho fechar. E dá trabalho fechar sem ficar devendo taxas para o governo. Tá? E aí, eu gosto muito de usar, sintetizando e finalizando a minha fala, o professor Éder fez uma excelente abordagem, né, de passo a passo, né, e como ele mesmo disse, tem mais material para a gente depois divulgar, com calma, outros eventos, quem sabe um dos cursos, né, tem que ser na área do empreendedorismo, né, um só de abertura de empresa, outro de educação financeira e por aí afora. Eu também gosto de ver numa síntese, eu trabalho na graduação com os chamados 3 Ps. Né? Ele é enxugando tudo isso, mas, claro, é limitado do que estava sendo proposto, que é o propósito que você tem, quais são os seus propósitos, daí você elabora o seu planejamento, que tem boa parte que foi colocado aí, né? Objetivos, metas, recursos e tudo mais, e depois de tudo isso ok, perseverança. Porque muitos querem deixar de ser empregado, mas quando passa para o lado de ser patrão, não quer perseverar, não quer acordar cedo, não quer ficar lá vendendo. Então, você vai ter que adicionar, como ele disse, custos para que outras pessoas façam isso por você. E aí já é mais gasto ou investimento que você terá que pensar. Pessoal, parabéns aí pelas suas contribuições, tá? Muito obrigado aí por as informações aí, mas a gente ainda tem mais ou menos 5 minutos, né, Vitória? 5 minutos, professor. Se o senhor quiser fazer considerações finais, professor Éder, 5 minutinhos para a gente encerrar. Ok, né? Tem uma parte aqui que eu achei interessante falar, é o gerenciamento de risco financeiro. Nós temos que identificar o risco financeiro, né? Flutuação do mercado, inadimplência de clientes, que é uma questão. Às vezes você vende um negócio e o cliente ainda não estourou o prazo, ainda não te pagou. Mudança regulatória, né? O Estado fazendo alguma mudança, aumentando tributos, né? Isso é importante, isso impacta no negócio. Avaliar os impactos, né? O grau de severidade e probabilidade de cada risco, priorizando aqueles com maior potencial de causar danos significativos, né? Então, às vezes, a gente não tem controle externo, né? A gente só vai ser reativo a um controle externo, a uma situação externa. Belém, hoje, está tendo muita obra e muitos negócios estão impactando, porque naquela área que está tendo a obra, né? O comércio está deixando de vender, né? Então está havendo já um impacto grande no negócio, né? Ali na Doca, aqui mesmo na Ananindeua, com 2 viadutos aqui, e os pequenos comércios reclamando que estão tendo dificuldade de venda porque essa região, essa área que está em obra, não está tendo acesso, então o pessoal não está conseguindo vender. Então essas coisas tem que ter tudo uma avaliação. E aí desenvolver estratégia, planejar ações preventivas e corretivas para mitigar ou transferir risco identificado, como contratação de seguro, diversificação de investimento e gestão de contingência. Nesse caso aí dessas obras que está acontecendo em Grande Ananindeua, tem que criar
uma comissão de gestão de contingência. Como é que nós vamos contingenciar essa situação? Né? Até dar uma pressão do governo, olha, estou tendo perda financeira, o que é que o governo vai poder me ajudar, pelo menos, na diminuir imposto, ou isentar de imposto naquele mês, naqueles meses, né? Monitorar e ajustar todo esse risco. Tá? Então, negócio é de risco, são negócios de risco, todo e qualquer empreendimento, mas que se a gente souber trabalhar com clareza aí, a gente pode chegar a um sucesso com bastante eficiência. Né? Quero agradecer aí, né, todos os dois, o Ricardo, o Armando aí, que fizeram algum comentário sobre a nossa apresentação. Essa apresentação ela está mais para um curso, ainda tenho muito mais de slide para apresentar, né? E fica à disposição para quem estiver interessado a gente poder desenvolver um curso mais específico, né? Trabalhando todos os slides e fazer as pessoas compreenderem melhor. E com certeza eu tenho como ajudar as pessoas a terem sucesso nos seus empreendimentos. Muito obrigado a todos aí. Obrigada, professor Éder. Professor Ricardo, tem algum eu queria reforçar essa observação do professor Éder. Às vezes a gente não presta atenção, né? Mas uma obra prolongada numa via quebra empresas, como quebrou lá no Almirante Barroso uma faculdade quando passou tempo enorme para fazer aquele viaduto e parte do tal do BRT. Quebrou. Os alunos não chegavam a tempo para a aula da noite, desistiram, quebrou uma instituição. Excesso de feriados, né? Ó, boa parte hoje já não está funcionando. Eu olhei aqui para as escolas aqui do lado, parece que emendou o feriado de ontem, hoje é 21 de 21, não sei o quê. Então, isso, às vezes, as pessoas não pesam. Um país perde bilhões de reais, de dólares por dia num feriado. Deixa de fabricar dinheiro no sentido do que é uma movimentação. Então, essas adversidades que o professor Éder levanta são importantíssimas. Quando você planeja o seu negócio, porque a própria cultura diz, mas é feriado, não vai funcionar. Aí a empresa diz, não, eu vou abrir o negócio, vai ter aula, vai ter academia funcionando. Né? Às vezes o cara não quer, mas não quer porque ele é funcionário. Mas o patrão quer que funcione, porque o cliente precisa. Naquele dia de folga é que muita gente pode ir mais tempo na academia, pode ir na padaria e assim por diante. Né? Só para encerrar, no último feriado aqui foi sexta para sábado que teve, eu não me lembro agora. Sexta-feira. Quando? Sexta-feira. Eu fui fazer uma compra no supermercado aqui próximo, tinha lá um monte de gente fazendo manifestação, etc. Contrário àquilo. Bom, e o pessoal que está lá dentro tá ganhando, está trabalhando, está ganhando extra por causa do dia. Então, para você ver, é muito complicado, porque aí já vem as questões dos sindicatos, já vem as questões trabalhistas. Então, essa observação do professor Éder é muito importante. A gente tem que pensar nos 365 dias quanto realmente